São Cono, Santa Edviges e Santo Onofre para proteger seu dinheiro, vencer as dívidas e prosperidade. Existe um momento na vida em que o coração já não aguenta mais o peso das dívidas, das preocupações, das cobranças e do medo de perder aquilo que com tanto sacrifício foi conquistado. Talvez hoje seja exatamente esse momento para você. Esta oração não chegou por acaso. Hoje, São Cono, Santa Edviges e Santo Onofre se unem em intercessão diante de Deus por sua vida financeira, por sua estabilidade, por sua proteção e por um tempo novo de segurança e prosperidade. Se neste instante existem contas atrasadas, medo de golpes, insegurança com o futuro, ou o desejo profundo de ver sua vida profissional avançar, permaneça neste vídeo até o final. Cada palavra desta oração foi preparada para tocar exatamente naquilo que mais preocupa seu coração agora. Respire fundo, feche seus olhos se puder, e permita que este momento seja apenas entre sua fé e Deus. Porque hoje começa um novo tempo para sua vida material. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Cono, Santa Edviges e Santo Onofre, santos amigos dos simples e protetores dos que buscam sustento digno, aproximo-me agora em profunda humildade e delicadeza, mulher que procura luz e clareza para gerir recursos, tomar decisões serenas e abrir caminhos honestos para o sustento. Dirijo meu espírito a vós como quem encontra abrigo em mãos amigas, pedindo que intercedam junto ao Altíssimo por um desígnio de provisão e sabedoria. Que a vossa presença, tão próxima dos necessitados, acompanhe meus passos, acalme minhas inquietações e ilumine meus pensamentos quando for preciso avaliar oportunidades, separar o essencial do supérfluo, negociar com prudência e agir com justiça. Peço que, pela intercessão de cada um de vós, os caminhos que hoje parecem estreitos se alarguem com clareza, que portas se tornem visíveis onde antes havia apenas neblina, e que o discernimento floresça na minha mente como luz que orienta. Que eu seja guiada para reconhecer as oportunidades verdadeiras, para distinguir o que edifica do que apenas distrai, e para valorizar meios honestos e sustentáveis de obter renda. Ajuda-me a administrar com sensatez o que receber, oferecendo direção para investir tempo, talento e recursos de maneira que gere segurança e tranquilidade para mim e para quem depende de mim. São Cono, companheiro daqueles que enfrentam incertezas, inspira-me com a simplicidade e a fé que caracterizam tua vida, Santa Edviges, protetora dos lares e dos humildes, pede junto a Deus pela estabilidade necessária ao meu lar, Santo Onofre, guardião dos que caminham em busca de provisão, intercede para que eu encontre oportunidades que respeitem minha dignidade. Que vossas orações alcancem os céus e toquem o coração do Pai, para que eu seja favorecida com meios lícitos e sustentáveis de subsistência, e com a luz interior que permite gerir cada recurso com sabedoria. Concede-me, Senhor, pela intercessão destes santos, a paciência que acalma decisões precipitadas, a prudência que guia negociações, a visão para planejar com realismo e a coragem para enfrentar mudanças necessárias. Afasta de mim o desânimo diante de portas fechadas e transforma as dificuldades em aprendizado prático. Que a minha mente se torne um instrumento de discernimento, capaz de analisar riscos com honestidade e esperança, escolhendo caminhos que tragam fruto contínuo e seguro. Ensina-me a equilibrar ambição com responsabilidade, desejo de bem-estar com serviço ao próximo, e iniciativa com respeito às reais circunstâncias. Peço também clareza espiritual para que as escolhas financeiras não violem princípios éticos ou causem prejuízo a outros. Que a busca por melhores condições não me leve a atalhos que fragilizem a consciência. Concede-me sensibilidade para identificar parcerias corretas, para reconhecer quando um conselho é prudente e quando é guiado por interesses distintos dos meus. Inspira minhas mãos a trabalhar com zelo e minhas palavras a negociar com verdade,
orienta meus passos para que as rotas escolhidas conduzam a um sustento digno e a uma vida equilibrada. Ajuda-me a cultivar hábitos que favoreçam a estabilidade, organização das finanças, planejamento de metas realistas, disciplina diária e abertura para aprender com quem tem experiência. Dá-me serenidade para aceitar conselhos sábios e humildade para buscar formação quando necessário. Que eu encontre pessoas dispostas a compartilhar conhecimento, que portas de aprendizado se abram e que eu receba ideias práticas para multiplicar recursos com responsabilidade. Que todo o conhecimento adquirido seja aplicado com prudência, com vistas a assegurar bem-estar duradouro. Rogo, através da vossa intercessão, que sejam removidos os impedimentos invisíveis que têm atrasado projetos, que as confusões sejam esclarecidas e que os meios certos se apresentem no tempo oportuno. Protege-me contra falsos atalhos e contra vínculos que possam desviar-me de objetivos justos. Dá-me confiança serena para tomar decisões, paciência para esperar situações amadurecerem quando necessário, e energia equilibrada para agir com constância, sem precipitações que comprometam o futuro. Permite, Senhor, que a abundância que venha seja usada com sabedoria, para garantir segurança, para socorrer necessidades legítimas, para cultivar meios que sustentem minha família e para realizar ações que tragam sentido. Inspira generosidade moderada, senso de responsabilidade e gratidão que reconhece cada pequena vitória como dom recebido. Que eu saiba transformar recursos em estabilidade, estabilidade em oportunidades e oportunidades em frutos que possam beneficiar não só a mim, mas quem caminha ao meu lado. Que, por fim, minha fé seja firme sem ser cega, que minha esperança seja prática e acompanhada de iniciativas sensatas, que minha vontade se alinhe com o bem maior e que minhas escolhas reflitam clareza de propósito. Sustenta-me quando as dúvidas surgirem, ilumina meus passos quando o caminho parecer incerto, e acompanha cada plano com prudência e humildade. Que São Cono, Santa Edviges e Santo Onofre permaneçam ao meu lado, lembrando-me sempre da presença divina que guia os caminhos dos fiéis. Deixo aos vossos cuidados, santos amáveis, as intenções que guardo no coração, o desejo de uma vida mais estável, a necessidade de recursos suficientes para honrar compromissos e cuidar de quem amo, a vontade de aprender a gerir com sabedoria e a esperança de colher frutos que tragam paz. Intercedei para que essas intenções encontrem acolhida junto a Deus, e que, com providência e clareza, sejam abertas oportunidades justas e dignas. Que eu seja capaz de reconhecer e aproveitar aquilo que é verdadeiro bem, sempre alinhada à vontade do Altíssimo. Santos que acompanham os pequenos, os aflitos e os que lutam por dias mais estáveis, apresento-me como mulher que carrega preocupações silenciosas, contas acumuladas, compromissos pendentes e o desejo profundo de viver sem o peso constante das cobranças que tiram o sossego. Compareço com o coração aberto diante de vossa intercessão junto ao Altíssimo, buscando auxílio para reorganizar a própria vida financeira e, pouco a pouco, ver cada dívida chegar ao seu fim. Que o olhar misericordioso de Deus alcance minha realidade atual e que, por vossa intermediação, sejam alinhadas as circunstâncias necessárias para que os acordos sejam cumpridos, os débitos sejam quitados e a tranquilidade volte a habitar meus dias. Conheceis, santos queridos, as angústias de quem vive sendo lembrada de valores atrasados, prazos vencidos e cobranças constantes. Conheceis as noites em que a mente não descansa, calculando o que falta, temendo novas ligações, evitando compromissos por receio de novos gastos. Peço que caminhem comigo nesse processo delicado, não apenas no resultado final, mas em cada decisão diária, em cada escolha pequena que constrói caminhos mais seguros. Que a sabedoria necessária para lidar com números, contratos e acordos seja colocada em meus pensamentos de maneira serena, ajudando-me a agir com clareza, sem desordem, sem precipitação e sem medo excessivo.
Que toda desorganização anterior seja gradualmente substituída por equilíbrio, que todo atraso encontre vias corretas de regularização e que cada compromisso seja enfrentado com lucidez. Ajuda-me a identificar o que deve ser priorizado, o que pode aguardar e o que precisa ser ajustado com diálogo e bom senso. Ilumina negociações, encontros, conversas e decisões que possam resultar em condições mais justas para o encerramento de todos os débitos. Que eu saiba falar no momento certo, ouvir quando for necessário e agir com discernimento para que cada passo contribua para a libertação definitiva dessas pendências. Santa Edviges, amiga dos que sofrem com limitações materiais, intercede para que o sustento necessário chegue de maneira constante, equilibrada e suficiente, sem excessos que confundem nem faltas que oprimem. Que os recursos do dia a dia sejam bem administrados, que as entradas sejam organizadas e que as saídas encontrem controle. Que o dinheiro que passa por minhas mãos siga destinos corretos, ajudando primeiro a sanar o que está em atraso, depois a estruturar um tempo novo de maior estabilidade. Que nenhum valor seja gasto de modo inconsequente, que nenhuma escolha seja tomada sem reflexão e que cada atitude financeira esteja alinhada com prudência. São Cono, companheiro daqueles que enfrentam desafios silenciosos, acompanha-me nos momentos em que o desânimo tenta tomar espaço. Quando os números parecem impossíveis, quando as pendências parecem não ter fim, que a confiança seja cultivada dentro de mim de modo sereno. Que eu saiba manter a mente firme, sem ceder ao pânico, acreditando que cada compromisso tem solução quando existe organização, diálogo e tempo bem utilizado. Que a perseverança seja constante, sem agitação, sem impulsividade, apenas com passos seguros e conscientes. Santo Onofre, protetor dos que buscam meios dignos de sustento, caminha ao meu lado enquanto novas possibilidades de renda surgem. Que oportunidades corretas se aproximem, que trabalhos justos apareçam, que atividades estáveis encontrem lugar em minha rotina e que cada ganho seja direcionado com inteligência. Ajuda-me a reconhecer propostas sérias, a evitar armadilhas disfarçadas de solução rápida e a manter os pés firmes naquilo que realmente produz resultados duradouros. Que nada seja construído sobre enganos, promessas vazias ou riscos desnecessários. Que todos os bloqueios interiores que dificultam uma relação saudável com o dinheiro sejam tratados com cuidado e consciência. Que medos antigos, culpas passadas ou hábitos desordenados sejam substituídos por atitudes mais maduras e responsáveis. Que eu desenvolva uma relação equilibrada com o que possuo, sem apego exagerado e sem desperdício. Que cada centavo adquirido seja direcionado de modo consciente, primeiro para sanar débitos, depois para estruturar segurança, depois para auxiliar quem caminha ao meu lado. Peço também equilíbrio emocional para enfrentar cobranças sem desespero, ligações sem tremor, avisos sem descontrole. Que a mente permaneça clara diante das pressões externas e que as respostas sejam sempre conducentes à solução. Que a palavra certa surja nos momentos de negociação, que acordos possíveis sejam firmados e respeitados por ambas as partes. Que a boa vontade esteja presente nas conversas e que os entendimentos aconteçam com respeito, sem humilhação, sem ameaças, sem abusos. Que a minha casa seja pouco a pouco liberada do clima de preocupação constante, que o ambiente volte a respirar leveza, que o sono seja restaurado, que as refeições tenham mais tranquilidade e que os pensamentos não girem apenas em torno de contas e cobranças. Que a vida volte a ter espaço para o descanso, para a alegria simples, para a convivência que não gira apenas em torno de dificuldades. Que a libertação financeira venha acompanhada também de serenidade interior. Coloco diante de Deus, por vossa intercessão, cada dívida conhecida, cada valor pendente, cada compromisso firmado e ainda não integralmente cumprido. Que as datas se alinhem,
que os valores se tornem possíveis dentro da realidade que vivo, que nenhuma surpresa negativa surja pelo caminho e que cada etapa seja vencida no tempo adequado. Que a organização se torne parte da minha rotina, que o planejamento seja constante e que os resultados apareçam de maneira gradual e segura. Abençoa também as pessoas que se relacionam comigo financeiramente, para que haja compreensão, diálogo e disposição para acordos equilibrados. Que os corações permaneçam abertos à solução justa, sem rigidez excessiva, sem endurecimentos desnecessários. Que as portas do entendimento permaneçam acessíveis e que as conversas sejam sempre conduzidas com respeito mútuo. Que nenhum conflito maior se instale por causa de dinheiro e que toda pendência encontre um encerramento devido. Que, ao final desse tempo de acertos, minha vida seja marcada por maior leveza, por noites mais calmas, por dias menos tensos e por um futuro onde as escolhas sejam feitas sem a sombra constante das cobranças. Que eu aprenda com este período e leve comigo apenas os ensinamentos que ajudam a manter o equilíbrio. Que os erros do passado se transformem em lembranças de aprendizado e não em fontes de culpa contínua. Permite, Senhor, que a liberdade financeira seja construída passo a passo, sem atropelos, sem ilusões, sem atalhos perigosos. Que o caminho seja claro, mesmo quando for lento. Que eu valorize cada pequena vitória, cada acordo fechado, cada parcela paga, cada etapa superada. Que a gratidão acompanhe cada avanço e que a confiança no cuidado divino seja renovada a cada resposta recebida. São Cono, Santa Edviges e Santo Onofre, permanecei próximos de mim enquanto atravesso este tempo de reorganização e acertos. Guarda meus pensamentos da ansiedade excessiva, orienta minhas decisões para que sejam ponderadas e acompanhe a cada passo dado rumo à estabilidade. Que, ao final desse processo, eu possa testemunhar não apenas a quitação completa das dívidas, mas também uma mudança profunda na maneira de lidar com recursos, compromissos e escolhas. E quando este ciclo difícil se encerrar, que a vida livre de cobranças seja vivida com responsabilidade, sem repetir caminhos que conduzem novamente à desordem. Que o aprendizado permaneça vivo, que a vigilância seja constante e que a paz conquistada seja preservada com atitudes conscientes. Que tudo o que for realizado a partir de então esteja alinhado com serenidade, equilíbrio e respeito. Assim sigo confiante na intermediação de vós, santos amados, certos de que Deus vê cada preocupação, conhece cada número, compreende cada dificuldade e age no tempo certo. Que essa ação divina se manifeste de modo concreto em minha realidade, conduzindo-me a um tempo novo onde as pendências fiquem no passado e a vida siga com mais tranquilidade, dignidade e estabilidade. Santos que acompanham aqueles que trabalham, que buscam estabilidade e que carregam no íntimo o desejo de avançar com dignidade, apresento-me como mulher que sonha com uma carreira mais próspera, com portas novas, com reconhecimento justo e com resultados que tragam segurança, autonomia e tranquilidade. Aproximo o pensamento de vós com respeito profundo, colocando diante de Deus cada meta profissional que habita minha mente, cada plano ainda em fase inicial, cada intenção de alcançar posições mais altas, novas funções, projetos rentáveis e espaços onde os talentos possam ser utilizados de modo pleno e valorizado. Conheceis os bastidores da vida de quem acorda pensando no trabalho, de quem se dedica diariamente às próprias responsabilidades, de quem enfrenta desafios silenciosos, disputas, prazos, avaliações e expectativas. Vedes as noites em que o cansaço se mistura com a esperança de dias melhores, os momentos em que a dúvida aparece, mas a vontade de vencer permanece viva. Por isso, apresentai ao Senhor cada detalhe da minha trajetória profissional, cada passo já dado, cada tentativa que não trouxe o resultado esperado e cada conquista que já se manifestou, para que tudo seja alinhado a um tempo de maior prosperidade, estabilidade e reconhecimento.
Que a minha inteligência seja direcionada para escolhas acertadas, que as decisões profissionais sejam tomadas com clareza, que o discernimento seja constante ao avaliar propostas, convites, sociedades, mudanças de função ou novos caminhos. Que a mente esteja livre de confusão quando surgirem opções importantes, que a ansiedade não domine os pensamentos e que a segurança interior seja parte das atitudes. Que as oportunidades certas se apresentem no tempo adequado, que os ambientes de trabalho sejam favoráveis, que a comunicação seja clara e que a postura seja sempre marcada por responsabilidade, seriedade e competência. Santa Edviges, intercessora daqueles que enfrentam limitações materiais, acompanha cada projeto que nasce no campo profissional, cada ideia colocada no papel, cada tentativa de ampliar rendimentos, cada passo dado em busca de estabilidade. Que os resultados financeiros sejam consistentes, que os ganhos se tornem cada vez mais compatíveis com as necessidades e com os sonhos que existem. Que não faltem recursos para investir em capacitação, em melhorias, em tudo aquilo que possa ampliar a atuação profissional com solidez. Que o dinheiro seja fruto de trabalho digno, de relações corretas e de escolhas bem orientadas. São Cono, amigo dos que vivem entre expectativas e batalhas silenciosas, caminha ao meu lado nos ambientes profissionais, nos encontros decisivos, nas entrevistas, nas apresentações, nas avaliações, nas novas responsabilidades. Que a postura seja segura, que as palavras sejam adequadas, que a confiança interior sustente cada atitude. Que o medo de falhar não paralise, que as experiências anteriores, boas ou difíceis, sirvam apenas como aprendizado. Que a constância seja maior que a insegurança, que a clareza seja maior que o receio e que a persistência seja parte do dia a dia. Santo Onofre, protetor dos que buscam meios dignos de sustento, acompanha cada movimento profissional, cada nova atividade, cada possibilidade de ampliar rendimentos, cada proposta que promete ganhos maiores. Que as oportunidades sejam verdadeiras, que não tragam riscos ocultos, que não tragam prejuízos disfarçados. Que as parcerias sejam íntegras, que as relações profissionais se construam sobre respeito, lealdade e interesses alinhados. Que o caminho financeiro siga por linhas seguras, sem atalhos que tragam prejuízos futuros. Que seja estabelecido em minha vida um ciclo favorável de sucesso profissional, onde o trabalho realizado gere resultados visíveis, onde os talentos sejam reconhecidos, onde a dedicação tenha retorno justo. Que os projetos avancem, que as ideias encontrem aceitação, que as iniciativas encontrem apoio. Que a constância diária seja acompanhada por respostas concretas. Que o entusiasmo seja renovado mesmo quando surgirem etapas mais exigentes. Que eu saiba lidar com vitórias sem soberba e com desafios sem desânimo. Que o campo profissional esteja alinhado com os dons que existem em mim, para que eu atue com satisfação, segurança e alegria. Que as atividades desempenhadas tragam realização pessoal e também estabilidade financeira. Que a renda aumente de modo responsável, que os ganhos se tornem cada vez mais compatíveis com minhas necessidades, com meus objetivos e com a vida que desejo construir. Que cada resultado seja acompanhado de equilíbrio, para que nada seja vivido de maneira desordenada. Que as novas oportunidades apareçam de modo claro, que os convites certos não passem despercebidos, que as portas verdadeiramente favoráveis sejam reconhecidas no momento certo. Que eu saiba aceitar mudanças quando necessário e permanecer quando for prudente. Que o tempo de transição seja vivido com serenidade, sem precipitação, sem medo exagerado. Que cada etapa da carreira seja construída sobre bases sólidas, com planejamento, responsabilidade e visão de longo prazo. Que as relações nos ambientes de trabalho sejam marcadas por respeito, colaboração e entendimento.
Que não haja disputas destrutivas, intrigas, armadilhas emocionais ou desequilíbrios que prejudiquem a paz interior. Que a convivência seja saudável, que o diálogo seja claro, que os objetivos possam caminhar de maneira harmoniosa. Que as lideranças sejam justas, que os colegas atuem com retidão e que o ambiente contribua para o desenvolvimento profissional. Coloco também diante de Deus, por vossa intermediação, todo o desejo de prosperidade financeira que existe em meu coração. Que o dinheiro venha como consequência de um trabalho bem realizado, de escolhas certas, de oportunidades legítimas. Que os ganhos tragam segurança, tranquilidade, capacidade de cumprir compromissos, de ajudar familiares, de realizar projetos, de viver com mais leveza. Que a vida material seja organizada de modo equilibrado, sem excessos que confundem nem faltas que desestabilizam. Que os sonhos profissionais ganhem estrutura, que as metas sejam definidas com clareza, que os planos encontrem condições reais de serem executados. Que a preparação seja contínua, que o aprendizado seja constante, que a mente esteja sempre aberta a novos conhecimentos. Que eu reconheça as próprias limitações sem me diminuir e reconheça as próprias capacidades sem vaidade. Que cada conquista seja vista como resultado de um caminho bem trilhado. Que o sucesso venha acompanhado de maturidade, de responsabilidade e de consciência. Que nenhuma vitória cause afastamento de valores, que nenhum resultado positivo gere desequilíbrio interior. Que a prosperidade sirva como instrumento de estabilidade, de apoio à família, de realização de projetos e de auxílio a quem necessita. Que tudo se ordene de modo saudável, para que o bem-estar seja completo. São Cono, Santa Edviges e Santo Onofre, permanecei próximos enquanto essa fase de busca por crescimento profissional se desenvolve. Acompanhai cada decisão importante, cada novo passo, cada mudança necessária. Guardai os pensamentos da confusão, da insegurança exagerada e da comparação destrutiva. Orientai para que as escolhas sejam firmes, sensatas e bem direcionadas. E quando os resultados se manifestarem, que a gratidão seja mantida viva no coração. Que eu reconheça a mão de Deus agindo em cada detalhe, em cada contrato, em cada oportunidade, em cada valor alcançado. Que a esperança seja renovada a cada etapa vencida e que a confiança no futuro permaneça constante. Que a vida profissional e financeira encontre estabilidade, expansão e alegria. Assim sigo confiante na intermediação de vós, santos amados, certos de que Deus observa cada intenção, conhece cada meta, compreende cada expectativa e atua no tempo adequado. Que a minha carreira seja marcada por sucesso verdadeiro, que as oportunidades se multipliquem de modo saudável e que o dinheiro seja fruto de caminhos corretos, trazendo tranquilidade, autonomia e segurança para todos os aspectos da minha vida. O ChatGPT disse: São Cono, Santa Edviges e Santo Onofre, santos atentos às necessidades humanas, às inquietações que ninguém vê e aos temores que se escondem por trás da rotina. Hoje esta mulher se aproxima em silêncio interior, trazendo no pensamento uma preocupação concreta e cada vez mais presente: a proteção do dinheiro, dos bens materiais, das conquistas obtidas ao longo da vida e de tudo aquilo que garante sustento, estabilidade e segurança. Que a intermediação de vós alcance o coração de Deus neste momento, para que exista vigilância constante sobre cada recurso, cada conta, cada compromisso e cada decisão ligada à vida material, afastando armadilhas, artimanhas, intenções ocultas e qualquer tentativa de prejuízo. Vivem-se tempos em que as ameaças não chegam apenas de maneira direta, mas também escondidas em propostas falsas, promessas enganosas, mensagens confusas, ofertas que parecem vantajosas e contratos pouco claros. Peço que a mente permaneça atenta, que o raciocínio seja claro diante de qualquer negociação,
Que a atenção jamais falte nos detalhes pequenos, nos prazos, nas cláusulas, nas assinaturas e nas informações que circulam todos os dias. Que nenhuma palavra mal colocada, nenhum clique impensado e nenhuma decisão precipitada traga perdas. Que a prudência acompanhe cada movimento ligado ao dinheiro e aos bens. Santa Edviges, protetora daqueles que vivem cercados por necessidades materiais, acompanha cada escolha feita na área financeira, cada pagamento, cada compra, cada compromisso assumido. Que jamais falte discernimento diante de propostas sedutoras, que nunca haja pressa diante do que exige análise cuidadosa e que nenhuma pressão externa conduza a decisões que levem a prejuízos. Que toda tentativa de engano seja desmascarada antes mesmo de tomar proporção, que todo plano ardiloso perca caminho ainda na intenção, que toda ação maliciosa encontre barreiras invisíveis que impeçam danos. São Cono, companheiro dos que caminham entre incertezas, guarda os pensamentos de distrações perigosas, de confianças mal colocadas e de ilusões financeiras. Que a mente permaneça desperta diante de ligações suspeitas, mensagens estranhas, ofertas milagrosas e pedidos fora de contexto. Que a sabedoria esteja presente ao lidar com bancos, aplicativos, contratos digitais, documentos físicos e qualquer meio que envolva patrimônio. Que a atenção seja constante, não movida pelo medo, mas pelo cuidado sereno que protege o que foi conquistado com trabalho e dedicação. Santo Onofre, protetor dos que buscam meios dignos de sustento, acompanha também este clamor por resguardo material. Que nenhuma pessoa mal intencionada alcance êxito sobre aquilo que pertence a esta mulher. Que nenhum golpe encontre espaço, que nenhuma armadilha produza resultado, que nenhuma fraude encontre brecha. Que toda tentativa de prejuízo seja frustrada antes de causar dano. Que a segurança esteja presente não apenas nos bens visíveis, mas também nas contas, nos registros, nas senhas, nos dados e em tudo o que representa valor. Que as decisões financeiras sejam sempre guiadas por lucidez, que as escolhas não sejam tomadas sob impulso, pressão emocional ou promessas exageradas. Que toda proposta receba análise calma, que toda oferta seja comparada, que toda vantagem aparente seja observada com cuidado. Que haja serenidade para dizer não quando necessário, paciência para esperar quando for prudente e firmeza para recuar quando algo não parece seguro. Que nenhuma necessidade momentânea conduza a riscos desnecessários. Que a casa, os pertences, os recursos e tudo o que sustenta a rotina diária sejam guardados de perdas repentinas, de atos criminosos, de golpes sofisticados e de intenções ocultas. Que haja proteção também sobre veículos, imóveis, documentos, contratos, instrumentos de trabalho e tudo aquilo que permite estabilidade. Que cada bem esteja resguardado não apenas por meios humanos, mas também por cuidado espiritual constante. Que os pensamentos se mantenham organizados quando surgirem pressões, que a ansiedade não assuma o controle ao lidar com dinheiro e compromissos. Que as decisões sejam tomadas sempre com tranquilidade interior, sem descontrole, sem impulsividade e sem agitação. Que o coração permaneça firme diante de qualquer tentativa de intimidação financeira, de cobranças indevidas ou de abordagens abusivas. Que exista clareza para distinguir uma proposta legítima de uma ação perigosa. Coloco diante de Deus, por intermediação de vós, santos amados, todos os valores que circulam na vida desta mulher, cada centavo que entra, cada valor que sai, cada reserva, cada pagamento e cada compromisso futuro. Que tudo siga um caminho de segurança. Que não haja perdas inesperadas, que não haja armadilhas escondidas, que não haja prejuízos provocados por engano, manipulação ou má-fé. Que o cuidado acompanhe cada transação e cada decisão. Que as pessoas que cercam esta mulher na área material sejam íntegras,
Que as relações financeiras sejam construídas sobre clareza, respeito e verdade. Que não haja traições, falsas promessas, acordos distorcidos ou intenções ocultas. Que os vínculos sejam saudáveis, que os contratos sejam justos e que os combinados sejam cumpridos. Que todo relacionamento ligado a dinheiro seja guiado por ética e responsabilidade. Que os recursos existentes sejam utilizados com equilíbrio, sem desperdícios, sem exageros e sem riscos desnecessários. Que haja organização, planejamento e consciência em cada escolha. Que o desejo por segurança material não leve a atitudes impensadas e que a busca por estabilidade seja sempre acompanhada por discernimento. Que nada seja feito às cegas, que nenhuma decisão seja tomada sem análise e que o cuidado seja contínuo. Que a proteção também alcance os momentos de fragilidade, quando o cansaço mental pode reduzir a atenção, quando as preocupações se acumulam e quando a mente se encontra mais vulnerável. Que justamente nesses momentos exista ainda mais vigilância, ainda mais clareza e ainda mais cuidado com tudo o que envolve dinheiro, bens e compromissos. Que nenhuma situação de desgaste seja usada por terceiros como oportunidade de prejuízo. Que esta mulher seja guardada de estelionatos, fraudes digitais, armadilhas bancárias, documentos falsos, promessas ilusórias e qualquer técnica moderna ou antiga que vise causar perdas. Que os olhos estejam atentos aos sinais, que a intuição esteja desperta e que a razão permaneça firme. Que toda tentativa de engano seja percebida com antecedência suficiente para ser evitada. Que a vida material siga um caminho de estabilidade protegida, onde aquilo que existe seja mantido com segurança, onde cada nova conquista seja resguardada desde o primeiro momento e onde nenhuma ameaça prospere. Que a tranquilidade de saber que os bens estão protegidos produza também paz interior, reduzindo preocupações excessivas e devolvendo noites mais serenas. São Cono, Santa Edviges e Santo Onofre, permanecei ao redor desta vida com atenção constante, guardando cada detalhe que diz respeito à segurança financeira e material. Que a vigilância seja permanente, que o cuidado nunca falte e que a proteção esteja presente em todos os ambientes por onde esta mulher transita. Que nenhuma perda venha por engano, que nenhum dano venha pela astúcia de terceiros e que toda tentativa de prejuízo seja neutralizada antes de gerar consequências. E assim, confiante no olhar atento de Deus sobre cada necessidade concreta, esta mulher segue com o coração mais seguro, crendo que a vida material também está sob cuidado divino. Que o dinheiro seja mantido em segurança, que os bens permaneçam resguardados e que nenhuma cilada prospere. Que a paz seja preservada e que o medo não encontre espaço. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.